Beleza, gente. Vou começar a gravar aqui, vou mostrar como que a gente faz uma proteção em um circuito no Alcatel, beleza? Então, o primeiro passo, a gente vai abrir esse ícone aqui, ó, que é onde vai vir a tela dos servidores RM, que é a plataforma gráfica, e os servidores NM, que é a plataforma onde estão hospedados cada elemento, beleza? O jeito mais simples é indo pela plataforma gráfica, tá? O jeito por equipamento é através de Cross Connect, é muito complicado, não se usa esse processo para quem está fazendo o papel do CGR. Então, seleciona aqui a telinha do RM, a gente vai clicar nessa opção aqui, ó, User Interface. Carregou, a gente vai vir aqui ó, na tela do RM, 1354, dois cliques aqui, botão esquerdo, tá? A gente vai procurar a opção de Pets. Sempre clica na opção de opções, nunca na de OK. Se você puxar OK, vai travar a sua plataforma e ele vai puxar todos os circuitos configurados da planta, tá? Primeiro campo, User Label. Você clica nessa setinha, marca sempre a opção Contains, é obrigatória. Demanda a gente vai usar esse circuito aqui de exemplo, é um circuito de PPE que está fora, tá? Coloca a sigla do circuito, % e coloca os números. Ele vai te buscar aqui quais circuitos tem quantos trechos tem esse circuito. Nesse caso aqui é um circuito só. A gente clica aqui na opção de NAP View, tá? Primeira opção aqui. Ele vai te abrir as pontas, tá? Aqui já dá para ver que é um circuito de alta, 100 megabytes, beleza? Todo circuito que tiver essa informação aqui no final da facilidade de slot porta, GMAL, corresponde a um circuito Ethernet com placa ISA, tá? Então, visualmente aqui esse circuito, ele não está alarmado, mas tem dois pontos que a gente tem que checar. Primeiro, concatenação. Todo circuito Ethernet ele é concatenado, seja ele em giga ou seja ele Ethernet. O limite a ser configurado sempre é 1 GB. Então, a gente vai ter uma concatenação ali de até 7 VC4, que vão dar ali mais ou menos 1 GB. O limite, por exemplo, para 2 MB são, se eu não me engano, 36 VC12. Mais do que isso, a gente já tem que fechar a concatenação em VC3, tá? Não se concatena mais do que 36 VC12. Então, 36 VC12 vão dar ali em média 64? Não, 70 e poucos megas, né? Isso, 72 mega. Então, é o limite para concatenar em 2 mega. Acima disso, a gente fecha direto um VC3, que corresponde a 50 mega. E se o seu circuito for um 100 mega, você pode fechar a concatenação de 2 VC3 ou de um VC4, só que aí você vai estar alocando banda a mais para o serviço, porque um VC4 é 150, beleza? Beleza. Então, entendemos aí a concatenação, a gente vai ver aqui o Server Trails, tá? Server Trails é onde vai mostrar quantos VCs estão concatenados para esse circuito. Aqui ele mostra que ele está como 100 mega, mas aqui a gente vai ver que ele tem aqui 5. O que são esses 5? A gente seleciona um e clica aqui no Routing Display. A gente vai ver que ele é um VC12. Então, ele está concatenado em 5 VC12, esse link é um 10 mega, tá? E por mais que aqui no display dele ele não esteja alarmado, quando a gente abre a concatenação dele, ele está com 5 VCs alarmados, tá? Isso daqui pode ser uma condição falsa, porque o RM vem apresentando muitos problemas, ou aqui está alarmado de forma indevida, ou aqui está alarmado e não está aparecendo. Bug do RM. Mas checou um, checou o outro, a gente vai fazer isso aqui agora. Esse circuito, de cara, dá para a gente ver que ele não tem proteção SNCP, que seria o spare dele aqui nesse campo cinza. Então, ele não tem proteção SNCP. Vamos ver se o caminho que ele faz físico, se ele tem proteção por anel. Então, aqui eu tenho um alarme de Server Signal Failure, indicando que eu tenho um mapeamento ponta A para ponta B, mas o meio está com falha física. Então, dou dois cliques aqui, Routing Display, OK. Ele mostrou aqui ó, que, de fato, ele é um ponta A, ponta B, não tem outros equipamentos. Aí ele só está falando o seguinte, ó, esse cara está alarmado mesmo,
Server Signal Failure. Se eu dou 2 cliques aqui de novo, aí agora a gente não vai em Routing Display, agora a gente vai na MS Trail Estrutura. Também dá um OK. Aí ele vai te abrir a sessão. Então, a sessão está me indicando que eu tenho um LOF do lado de Guaipá e do lado de Presidente Prudente está alinhado. O que ele está falando aqui, ó, migrado para a rede Vital, o antigo link telefônica. Então, a gente seleciona ele aqui e vamos ver a lupa. Ó, não tem indicativo para qual rede Vital que está indo. Cabe a gente ver lá embaixo lá qual é o sistema do 1830. Mas isso aqui não interessa para a gente. A gente aqui está vendo a possibilidade de proteger esse circuito, beleza? Então, vamos proteger esse circuito aqui. Ele está sem proteção. Primeira coisa que eu faço, vejo o Routing Display. Vou ver aqui qual que é o anel. De preferência, sempre seleciona do interior, tá? Porque a gente vai ver menos equipamentos aqui. Então, seleciono aqui o equipamento que eu quero. Venho na opção Node View. Ele vai me abrir essa caixinha com detalhes do equipamento. Eu seleciono em qual anel esse elemento está alocado e venho nessa opção aqui, ó. 2N Level Subnetwork Map. Aí ele já está me mostrando, ó, que ele tem de PPE para Guaipá, ele tem uma seção e essa seção está interrompida. Só que eu tenho aqui uma outra saída que faz esse mesmo caminho. Só que esses elementos aqui são virtuais e hoje a gente vai tentar criar uma proteção para esses elementos virtuais. Como que a gente vai fazer isso? Seleciona o seu circuito, botão direito em cima, segura o botão direito, vai vir na opção Constrain, Show Set Constrain. Isso daqui é você indicar por onde você quer que passa, tá? E aí a gente vai ver se o circuito vai alinhar. Dá um Next, veja se ele já tem uma rota pré-definida. Ele tem aqui uma rota pré-definida e ele está usando ela aqui como spare, tá? Provavelmente isso aqui não está ativo, porque a gente não tem rota spare cadastrada. Isso aqui deve ser da rede antiga, antes desse anel aqui ser modificado. Então eu vou apagar isso aqui, porque isso aqui para mim não interessa, e eu vou começar a adicionar. Qual é o caminho que a gente vai adicionar? A gente tem que fazer o nosso circuito correr de fato isso daqui, ó, tá? Para circuito Ethernet funciona da seguinte forma. Então eu vou começar aqui, abrir a via. Eu quero saber se eu tenho concatenação. Como isso aqui é caminho virtual, a gente tem que mapear sempre a mesma via e o mesmo AU4 para todos. A gente vai ver se tem disponível. Então, ó, eu preciso de um VC12. Achei um aqui disponível. Seleciona com a bolinha do meio do mouse, tá? Não tem outro jeito de fazer isso. Se você não tiver mouse, você não vai conseguir. Então, seleciona a bola do meio do mouse e arrasta para cá. Escreveu. Beleza, eu peguei o AU4 1, certo? Slot 5, porta 1 de um lado, com o virtual. E eu peguei, vamos ver aqui de novo. Eu peguei o TUG 1, fila 3, posição. Cadê o meu KLM? Se você passa o mouse aqui em cima, ele te fala o KLM. Então, ele é 1, 1, 3. AU4 só vai ter 1. É o TUG 1, coluna 1, posição 3. Beleza? Beleza. Fecha aqui. Vamos para o próximo. Seria essa outra posição aqui, ó. Aí vamos seguir a mesma linha. Olha lá, está disponível, tá vendo? Então, posição 1, 1 está aqui disponível. Fecha. E por fim, chegamos aqui no primeiro VC4. No primeiro VC12. Olha lá, também está livre. Beleza? Beleza. Aí onde que está o X da questão aqui agora? Vai estar aqui, ó. Como a gente está falando de um circuito Ethernet, a gente tem que falar se a gente quer isso pelo caminho main ou pelo caminho spare. Então, a gente vai falar que ele é o caminho spare, tá? Isso aqui é para um único VC12, gente, porque a topologia é assim. Se você conseguisse criar, por exemplo, fosse um ponto a ponto aqui, só entre dois equipamentos, um único seria o suficiente. E aqui eu tenho que colocar em qual canal ele corresponde. A gente está falando do VC12 1. Então, esses três mapeamentos forçados
serão para o VC12.1. Finalizei, dei um finish, concluí. Beleza? Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou desimplementar o circuito, botão direito em cima dele, desimplementar. Ah, um detalhe. Nunca desimplementem circuito se na rota que ele faz tiver algum elemento sem supervisão. Se você fizer isso, acabou, você não consegue mais recuperar o circuito, tá? Ele sempre vai ficar alarmando falha de Unequipped quando você tentar implementar ele novamente. Até tem uma forma de corrigir isso, mas isso aí é uma outra aula. Demora um pouquinho. Concluiu, desimplementei, beleza. Uma vez implementado, nesse caso, eu vou ter que fazer um dealocado. Por quê? Porque eu estou forçando ainda que ele apague o mapeamento existente. Quando eu dealoco, a única coisa que ele mantém é a definição da ponta A e a ponta B. Toda a nuvem do circuito, aquele trecho virtual, aquele trecho lógico, ele deixa de existir na condição dealocado. Beleza? Ó, você pode ver que quando eu fiz isso, ele sumiu o trail aqui. Beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou agora setar aqui. Eu não sei se ele vai deixar fazer isso, cara. Vamos fazer um teste aqui. Manager NCP, SNCP, tá? Cadê? Modification, desculpa. Modification. Adicionar proteção. Spare. Tá? A gente tem a opção Spare Only Allocation, que ele só vai implementar quando o circuito estiver alocado. Ou a gente, nesse caso, como ele já está dealocado, a gente pode colocar na Spare normal, beleza? Vamos ver se ele aceita essa proteção. Ó, tá indicando aqui que aceitou. Quando ele fala que aceitou aqui, ó, ele já muda o íconezinho. Antigamente a gente só tinha a linha azul, agora ele está dando a linha azul e rosa. Beleza? Só que ele ainda não tem meio virtual, ele só tem a ponta A e a ponta B. Agora a gente tenta alocar. Eu acho que aqui ele não vai deixar, ele vai encontrar algum tipo de erro, mas vamos ver. Eu acho que eu teria que fazer aquele processo para todos os 5 VC12 para depois tentar implementar. Ó, ele deixou aqui, vamos ver. Vamos ver qual foi a linha de raciocínio que ele usou. Vim aqui no primeiro VC12, lembrando que o primeiro VC12 eu fiz manualmente, tá? Então vamos lá, ó, ele já achou aqui, ó. Olha lá, ó, pegou certinho a rota que a gente mapeou, tá vendo? Então é certeza que o primeiro VC12 vai estar correto. Vamos ver os demais agora. Ó, os demais, eles protegeram, mas protegeram pelo mesmo caminho que hoje o circuito já passa. Tá? Ele até encontrou aqui um telefônica da vida, que isso aqui não existe mais. Tá? Então, agora, a gente vai ter que desfazer isso daqui e repetir o mesmo processo que a gente fez para o VC12.1. Então, tá vendo que para o VC12.1 ele fez certinho o que a gente mapeou? Ele está pegando lá o caminho virtual? Então, agora a gente vai voltar lá para aquele processo do contains lá. Então, pegar aqui, abro aqui no mapa. Vamos lá. Botão direito, segurando, contains, next. Ó, encontrou aqui, ó, a gente teve que fazer 3 passagens. Passagem 1, passagem 2, passagem 3, beleza? Então vamos repetir de novo aqui agora para todos os VCs. Vamos ver se a gente consegue usar só o AU41, tá? Vamos lá, eu tenho aqui esse disponível, vamos usar ele. Lembrando que para essa condição aqui, onde tem elementos virtuais, a posição de uma linha tem que ser iguais para as demais, tá? Por quê? Porque a rede virtual ela está usando de forma transparente aqui, de passagem. Então, esse KLM tem que ser mantido.
senão não funciona. Olha lá, ó, e tá batendo. Beleza. Eu vou fazer na sequência sempre para mim não perder a ordem, tá? Porque se eu pegar aqui as 4 posições de um mesmo ao 4, eu posso perder a ordem aqui depois. Então vamos lá, mapeei esse aqui, agora vamos mapear esse aqui. Esse vai ser o meu terceiro VC12. Opa, olha lá, 141. Na dúvida, pega um papel e caneta, anota, passando o mouse em cima da posição vaga, ele vai sinalizar qual é o seu KLM. Faz a pergunta no microfone que aí fica registrado. Uma pergunta: se essas passagens aí, ao invés de serem elementos virtuais, fossem SDH ou CATEL Por mesmo, exemplo, fosse do como um Guaipá processo? 3 para o Presidente Prudente 4, por exemplo. Aí, nesse caso, não há necessário manter o mesmo KLM. A gente sempre mantém o mesmo KLM quando é rede virtual. Por quê? Porque a gente não sabe o que é a rede virtual. Então, a gente está entendendo que a rede virtual ela vai ser transparente para o serviço. Entendeu? Agora, se você tem equipamentos gerenciados nessa mesma plataforma, aí você pode usar o KLM que tiver disponível na rede. O processo seria o mesmo. O processo seria o mesmo. Você vai jogando a ocupação, o de onde para onde que é, e depois você seta lá qual KLM do seu qual VC12 ou VC4, qual concatenação do seu serviço ele vai ser, tá? Ó, esse aqui vai dar um erro, ó, porque a posição 151 aqui ela está ocupada. Então eu vou ter que apagar isso daqui. Vamos voltar lá. Esse aqui já é a minha segunda passagem. Então, para o 151 não deu certo. Eu vou ter que apagar e achar uma outra posição disponível aqui. Senão, não vai dar certo. Tá? Vamos tentar aqui, ó. Vamos tentar a opção aqui do 72 aqui, ó. Ó, tá livre o 72. Eu vou usar na sequência depois o 73, que também tá livre. Vamos só confirmar se no último aqui também tá. Ah, Alan, por que então nessa topologia, no primeiro VC4 que você abriu lá, ele estava disponível e no segundo não? Cara, não sei, aí é uma questão de ver se o serviço que está mapeado ali está funcionando. Na minha visão, não deveria estar. É um processo trabalhoso, mas que não vai te gerar erro na construção, tá, gente? Então, por isso que tem que ser feito dessa forma. Vamos pegar aqui o último VC4, o último VC12. Beleza? Agora aqui a gente vai para o famoso segredinho.
Então, na sequência que a gente fez, eu fiz 1, 1. Então, aqui vai ser 2, 2, 2. Aqui, 3, 3, 3. Aqui, 4, 4 e 4. E por último, 5, 5 e 5. Finalizei, não deu nenhum erro, está de acordo com tudo que eu fiz. Agora a gente tem que dealocar de novo. Dealoquei. Ele sumiu aqui. Agora a gente vai implementar. Alocar primeiro. Ó, já concluiu o processo. Vamos checar agora o trabalho que a gente fez e ficar de acordo com a topologia. Então, repetindo o processo. Seleciono o circuito, vem aqui no Server Trails, está aqui 5VC12 criado, Routing Display. Rota principal, assumiu o nosso caminho, nossa rede. Rota reserva, pegou o virtual PTN que nós mapeamos. Vamos ver o VC12.2. Ó, esse daqui assumiu uma topologia diferente. Esse aqui ele assumiu a spare pelo lado virtual, ou melhor, a main pelo lado virtual e porque eu não indiquei, eu fiz um processo errado. Ó, vamos lá. Dealocar de novo. Tem que ter atenção nisso, tá? Definir se eu quero ele na main ou se na spare. E eu não defini isso, tá, gente? Então, eu estou dealocando ele ali de novo. Tá vendo, ó? Que só os primeiros eu mantive como spare. Então, aqui a gente tem que mudar aqui para a condição de spare, ó. Dá problema? Não dá problema. Só que quando a gente forçar um, a gente já força todos de uma vez, entendeu? Senão você vai ter que entrar um por um ali para ficar forçando. Contar que pode acontecer de numa eventual falha numa via, por exemplo, na main, circuitos que não tiverem mapeados não caírem. Isso aí. Se o L caso não estiver ligado, ele vai derrubar tudo. Esse caminho virtual, a rede virtual que é PTN HAL, e ela não externa alarme para dentro da Alcatel. Então, ó, fiz isso, concluí, vou alocar de novo. Beleza, concluiu. Vamos conferir agora. VC12.1, ele pegou a rota principal e mapeou a virtual que a gente fez lá na spare. VC12.2, que estava errado. Ó, ele pegou o caminho telefônica. Se ele pegou o caminho telefônica, é porque eu não indiquei. Então, ele pegou o primeiro que está disponível. A gente vai ter que refazer o principal também. Senão, ele vai começar a assumir isso para todos, tá? Olha lá, ó. O terceiro, ele tá certinho. O quarto, ele ficou errado a main. E o quinto ficou certinho. Então, a gente vai ter que corrigir os VC12 2 e 5. Nesse caso, o ideal é corrigir todos, tá? Vai ser um processo mais rápido, mas é o mesmo processo a ser feito. Abre aqui agora o contents. Vamos indicar lá.
a gente vai pegar a via que está alarmada, beleza? Só tem um AU4 estruturado, vai ser ele mesmo. Eu preciso de 5 VC12. Eu tenho 5 VC12 aqui disponível. Vou ocupar os dois primeiros. Lembrem-se, os dois equipamentos são da Vital, são da mesma plataforma. Então, eu posso ficar usando o VC12 de forma aleatória, tá? Então, peguei aqui o primeiro, joguei. Peguei aqui o segundo, joguei. Peguei aqui o terceiro, joguei. Peguei o quarto, joguei. Peguei o quinto, joguei. Beleza? Mesma coisa. Eu vou ter que definir se ele é main, nesse caso é, e aqui eu vou setar VC12 1, VC12 2, VC12 3, VC12 4, VC12 5. Conclui, não deu erro, pode fechar isso aqui. Vamos dealocar para ele sumir o mapeamento lógico que está lá. Pronto, dealocou, sumiu aqui. Agora é só implementar ele de novo. Opa, alocar, desculpa. Lembrando que alocar, o circuito ainda não está funcionando. Ele só está com um mapeamento físico e lógico criado. Ó, vamos ver aqui, vamos na concatenação. VC12 1. Assumiu, ó, rota principal curta, rota reserva pela rede virtual. VC12 2. Esse estava errado. Assumiu, ó, rota principal curta, rota secundária, né, a spare, pela rede lógica. VC12 3. Ó, mesma coisa. Rota curta com a spare lógica. VC12 4. Pegou aqui o mesmo mapeamento. E o último VC12 5. Que estava errado e a gente corrigiu ele aqui. Beleza? Beleza. Feito isso, conferido, só implementar. Botão direito, implementar. Para ganhar tempo, abre os dois equipamentos das pontas, porque ele vai demorar para escrever, e aí a gente faz o processo de sincronizar os equipamentos. Assim a gente consegue ver que ele vai alinhar mais rápido. Ó, abri o equipamento de PPE. Abrimos o equipamento de Guaipá. O circuito ainda está pensando aqui. Vocês vão observar que as matrizes dos equipamentos elas vão entrar nessa condição de relógio. Por quê? Porque o equipamento está escrevendo as cross conexões que vocês indicaram ali, tá? Concluiu o processo. Concluiu o processo, checou no equipamento, dá um refresh Windows. Ele já está alinhadinho aqui, bonitinho. Dá um sincronizar. Vamos só ver aqui, né? Ó, ele já alinhou todos os VCs. Vamos sincronizar os alarmes dos dois equipamentos. Beleza. Vamos só ver se ele já está assumindo de forma automática a comutação. Botão aqui,
Antes os VCs estavam alarmados, agora não estão mais. Aí aqui, ó, ele já está dando a condição que ele está identificando o problema. Se você seleciona aqui e vem nesse desenho, a line, ele já apareceu aqui, ó. Então, isso aqui é uma condição de assimetria, tá? Tá errado. Então, ó, ele está pegando aqui a condição que em Guaípa ele está indo pela SPER. Só que em Presidente Prudente ele está para main. Isso aqui não é recomendado, principalmente quando a gente tem uma rede como essa daqui. Então a gente vai selecionar aqui esse campo e dar um forced NCP, ó. Forced SPER. Aí ele foi aqui para SPER dos dois lados. Aqui não é recomendado deixar em condição forçada, a gente dá um release, ele vai manter pela SPER. Pronto, esse VC12 ele está protegido e está comutado. Para os demais, a gente pode fazer a mesma coisa. Vamos ver se ele dá para fazer em massa. Seleciona todos, botão direito, manage SNCP, comandos, forced SPER. Vamos ver se ele vai aceitar o comando em massa. Ó, aceitou do primeiro. Ó, ele já deu aqui no primeiro. Vamos conferir aqui se foi. Ó, aqui já foi. Aqui já foi. Aqui já foi. Esse aqui ainda está concluindo, ó. Esse aqui ainda não foi, o último. Concluiu. Beleza. Feito isso, só tira da condição de forçado. E está pronto. Levantamos um circuito com proteção, comutamos ele de forma forçada. É só validar agora com o cliente. Nesse caso, de exemplo aqui, com a DCN. Beleza, gente? Concluído aí o processo. Finalizado aí a vídeo. Fechado. Vou parar de gravar aqui.